Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Agora eu vou falar sobre compra e venda de imóveis, o que fazer, quais documentos solicitar ao vendedor. E é isso que nós vamos ter de conteúdo aqui nesse vídeo, fiquem ligados. Muito bem, compra e venda de imóveis, o que eu preciso saber? Primeira coisa importante, se você está comprando um imóvel, a gente precisa diferenciar o imóvel comprado na planta, o imóvel comprado do particular e um imóvel que é comprado do particular, mas sem documentação, que é o imóvel irregular. Nós vamos falar um pouquinho sobre os três hoje. O imóvel comprado na planta, ele exige algumas diligências diferenciadas. A gente primeiro precisa entender um pouco sobre a construtora, sobre a própria incorporadora, que é quem está fazendo aquele empreendimento. Então, algumas peculiaridades sobre isso é a gente entender qual é o critério que essa incorporadora ou construtora usou para fazer esse empreendimento, como foi feito esse empreendimento, se está tudo efetivamente registrado no cartório e entender qual é o histórico de entrega de outros imóveis, se a construtora, incorporadora já tem histórico de entregas, se ela atrasou, se ela cumpriu dentro do prazo ou se ela atrasou passado aqueles 180 dias que a lei deixa ela passar, deixa ela atrasar. Então tudo isso é importante a gente compreender, né? Além de tudo, fazer uma busca em relação ao patrimônio, que geralmente essas empresas elas têm elas fazem uma empresa que é uma sociedade de propósito específico para aquele empreendimento, mas existem outras empresas que estão ligadas a elas. Então, se a gente precisar eventualmente lá na frente abrir um processo contra eles, será que nós vamos ter como receber? Será que essa empresa vai ter patrimônio para me pagar tudo aquilo que eu já paguei, né? Todos os meus prejuízos? Então, essa diligência que a gente faz antes da compra é muito importante. Quando você vai comprar um imóvel na planta, muitos corretores estão ali na euforia, né, de vender e tudo mais, e passam todas as informações, mas algumas informações eles não passam. Então tem que tomar muito cuidado. Tem muitas empresas sérias que passam tudo que tem que ser passado, mas tem algumas que às vezes por falta de conhecimento ou às vezes até de má fé acabam não passando algumas informações que só um advogado ou alguém da sua confiança que esteja com você nesse processo da compra vai saber te explicar e te colocar os riscos, né? E então, além de toda essa documentação, o que mais a gente faz? Uma análise muito minuciosa da minuta, né, de contrato de compra e venda. Essa minuta, ela normalmente ela é um contrato de adesão. Então, são raríssimos os casos em que a gente consegue alterar alguma coisa quando se trata de imóvel na planta, mas ao menos a gente tem uma compreensão muito maior, né, do que diz aquele contrato de 30, 50 páginas que às vezes a gente acaba assinando ali na euforia. E uma informação importante, se você já assinou o contrato e é só agora tá vendo esse vídeo aqui com a construtora, você tem 7 dias para desistir. Né? O Código de Defesa do Consumidor prevê isso. Então essa é uma informação de extrema relevância. Mas se já passou esse prazo, a gente ainda assim pode fazer algumas diligências e verificar o que está acontecendo. Né? Eu já tive muitos clientes me buscando porque quando comprou era um valor e na hora de financiar era outro. Então às vezes tem esses juros, esse aumento, ele acontece efetivamente, mas tem que ver se está correto, né? Tem que fazer esse cálculo. Muitas consultoras não apresentam uma planilha de cálculo detalhada, só apresentam, olha, você vai ter que pagar aqui, aumentou 8, 9, 10% do valor, porque isso é o que diz o índice, tá? Mas que índice? Né, com base no que ela está fazendo esse cálculo? Então tudo isso a gente vai te ajudar a compreender para que lá na frente, quando vá ser feito o financiamento ou a entrega de chaves, para você pagar o saldo devedor, não tenha surpresas e já saiba aquilo que vai acontecer. Além disso tudo, né, é feito também no momento da entrega, a gente faz uma assessoria para entender se toda a escritura está da forma correta, se
a base de financiamento está correta e, enfim, garantir que aquele imóvel efetivamente vai estar registrado no nome de vocês e que não vai ter nenhum problema depois da entrega, né? Muitos são os problemas que existem pós-entrega de imóveis, né? De infiltrações, de unidades que para ser de uma determinada metragem e às vezes vem menor. Tem uma metragem que é aceito pela lei, né, uma diminuição ou um aumento ali de até 5%. Então isso pode acontecer, né? É uma informação relevante que eventualmente o corretor não vai te falar isso, porque se ele falar no momento da venda, você vai questionar a hora, mas pode vir então um imóvel menor do que eu estou comprando? Pode, né? Até 5% é aceito, o Código Civil prevê isso. E então tem inúmeras peculiaridades que a gente precisa, né, compreender. Então, isso tudo que eu falei é direcionado a imóveis na planta, tá? Porque de fato eles têm uma peculiaridade e só entendendo efetivamente o caso concreto é que a gente vai poder dar o direcionamento para esse tipo de compra. Agora, falando de compra e vendas de imóveis de particulares, eles se diferenciam um pouco, porque a gente tem um pouco mais de liberdade, principalmente em relação à modificação das cláusulas, né? Por exemplo, no imóvel na planta a gente não tem muita chance de mudar, porque o contrato é padrão para todos e a não ser que haja alguma coisa esdrúxula, a gente não vai conseguir mudar, ainda que seja um advogado atuando junto com você, mas pelo menos ele vai te esclarecer. Agora, já no contrato particular, né, numa compra particular de um imóvel, que pode ser com uma imobiliária, mas que seja de pessoa física para pessoa física e não imóveis na planta de construtoras, incorporadoras, a gente tem essa liberdade de negociar cláusulas contratuais, formas de pagamento muito mais de forma a garantir, né, tanto o seu direito como comprador, quanto o direito do vendedor. Então, a gente trabalha muito nesse sentido de verificar qual é o histórico desse vendedor, né, o histórico desse imóvel, e tudo isso tem que ser muito bem trabalhado, porque existe algo, né, que se a pessoa que está vendendo, ela está vendendo em fraude a uma execução, se ela está dilapidando o patrimônio dela, né, por conta de uma dívida que ela tem, ou até mesmo pode ser uma dívida tanto de impostos, né, dívidas da União, do Estado, ou até municipal, ou uma dívida entre particulares. Isso tudo tem que ser muito bem analisado. Dívidas trabalhistas são de extrema importância verificar tudo isso, porque lá na frente, dali 2, 3 anos, esse imóvel pode responder por essas dívidas. Mas não é só com dívidas que a gente trabalha, né? Até mesmo, às vezes a pessoa não tem dívida, mas está na iminência de ter uma dívida. E então a gente faz todo um estudo dessa pessoa física ou dessa pessoa jurídica que está te vendendo esse imóvel, porque se ela estiver na iminência de ter uma dívida, também pode ser anulada essa venda, esse imóvel pode vir a responder por essa dívida. E então tudo isso é feito de forma muito detalhada, né? Em que pese a gente hoje até tem uma legislação um pouco mais flexível em relação à emissão dessas certidões e tudo mais, mas ainda assim, quando a gente fala de compra de um imóvel, a gente não está comprando um carro de 10 mil, 30 mil, 50 mil que seja. A gente está comprando um imóvel. O imóvel hoje não é menos de 200 mil reais. E 200 mil reais é muito dinheiro. Então tem que ser muito diligente, né? Porque muitas vezes é uma compra que nós estamos fazendo financiada ao longo de 10, 20, 30 anos. E então tem muita coisa que pode acontecer, né, nesse período. Mas o banco, quando eu vou financiar, ele faz tudo isso que você está falando. De fato, o banco faz. Mas por que não fazer uma dupla verificação, né? Porque muitas vezes o banco tem advogados, né, como nós, e como seres humanos, todos podem falhar. Então, é muito importante, né? Eu tive um caso em relação a essa questão de que a pessoa estava comprando porque era financiado e não contratou um advogado para assessorar. O que aconteceu? O banco encontrou um processo dela lá, né, que estava discutindo uma dívida, mas o banco falou que não, tá tranquilo esse processo. Era um processo que tinha uma dívida de 500 mil reais, que poderia ser uma dívida de 500 mil reais. Ainda não era uma dívida efetivamente, mas o banco aprovou. Só que isso deu problema. E aí o que aconteceu?
cliente caiu aqui. E aí, falei, olha, se tivesse sido feito isso antes, eu provavelmente, como seu advogado, né, um advogado diligente, não vai te dizer, compre esse imóvel, fica tranquilo. Não, porque tem uma dívida, você tem que saber o risco que pode acontecer. E analisando todo o processo, se o advogado do banco tivesse visto, né, todo a petição inicial daquele processo, visto todo o histórico, ele ia entender que aquela ação provavelmente a pessoa ia perder, né? E então, que foi o que aconteceu efetivamente. E aí, ainda que tenha sido financiado, né? Esse imóvel está respondendo por uma dívida, agora o cliente tem que pagar financiamento, porque se ele ficar inadimplente vai ser outro problema e, além de tudo, lidar com um processo, né? Então é muito complicado, né? Ainda que se seja feito um financiamento. Mas fora isso, a gente recebe inúmeros casos assim que, por exemplo, tem condomínios, né, que deixam a pessoa construir numa área que é contígua ao apartamento, por exemplo, aquela unidade, e muitas vezes essa área ela é uma área de uso comum, né? Então, a gente precisa entender tudo isso, né? Na própria assessoria, a gente faz todo esse levantamento com o condomínio, vê se não tem nenhuma ação contra o próprio condomínio, né? Porque às vezes nós estamos comprando um apartamento, a pessoa que está vendendo não tem nada, tá tudo certinho, zerado, mas às vezes o condomínio tem uma dívida com alguém, está respondendo a um processo contra o município, enfim, coisas nesse sentido. E tudo isso pode influenciar. Um outro caso que eu tive aqui de exemplo é uma pessoa que comprou, estava tudo zerado, eram pessoas assim muito bem qualificadas, os vendedores, financeiramente, eles tinham patrimônio e tudo mais, mas esse terreno que a pessoa comprou estava dentro de uma área de proteção ambiental. Para sorte dela, esse loteamento tinha sido aprovado antes da lei atual de loteamentos, e a gente conseguiu, na CETESB e tudo mais, um alvará de construção. Só que tudo isso, a pessoa, quando ela comprou, ela não sabia, ela não tinha como prever, né? Mas isso por quê? Sem uma assessoria, sem um profissional, e não estou dizendo só de advogados, muitas vezes se envolve a parte de engenharia, um engenheiro ambiental, ou até mesmo um topógrafo, né, para fazer levantamento, alocar aquela área, se é um terreno ou se é um imóvel rural e tudo mais, para saber efetivamente o que está comprando, né? E então, na compra e venda de imóveis entre particulares, tem que se tomar muito cuidado mesmo, para não ter questões lá na frente que vão influenciar nesse imóvel, que esse imóvel possa responder por uma dívida que não é sua, e depois você nunca mais vai conseguir receber da pessoa que te vendeu, porque ela já recebeu e provavelmente já gastou o dinheiro. E então tem que ficar esperto com isso. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar de, na realidade, uma oportunidade, né, até de ganho de dinheiro, de investimento, porque imóveis regulares são oportunidades de investimento. E o que são imóveis regulares? Imóveis irregulares são basicamente aqueles imóveis que a gente não tem documento no cartório, né? Então não tem uma matrícula, ou a pessoa comprou por contrato de compra e venda, ou ela acha que tem no IPTU registrado lá na prefeitura, tá tudo certo. Mas visto tudo isso, né, aquele famoso contrato de gaveta, comprei pelo contrato de gaveta e agora eu quero fazer um processo, provavelmente de uso capião, para regularizar. E esses aí, então, tem que ser muito mais bem analisado, né, sobre a possibilidade de regularizar. Por quê? Muitas vezes a pessoa vende sem ter efetivamente a posse desse imóvel, né? A gente tem, né, pessoas que vão lá, tomam conta por um período, 1 ano, 2 anos, e já acham que são donos e vão vender. Só que aí a gente não tem como provar a posse para trás dessa pessoa. E isso tudo se complica, ou a pessoa que está comprando vai ter que esperar, correr o risco, ou ela vai acabar desistindo de uma compra lá na frente, vai querer desistir porque essa documentação estava incompleta, e quando comprou achando que era uma coisa e quando na realidade é outra. Então, são oportunidades de investimento esses imóveis irregulares, porque se compra muito abaixo do mercado, às vezes né, pela metade do valor de mercado, mas tem que saber o risco que está correndo, né? Então vamos mitigar aí
todos os riscos em relação a essa documentação, o que pode acontecer, se há probabilidade de eu perder, se acontecer alguma coisa, quanto eu gastaria para fazer um processo, se acontecesse alguma coisa. E então tem como a gente dar essa previsão, né, dos riscos. E tudo isso é muito bacana, porque como eu disse, é uma oportunidade de investimento, mas tem que ser visto com muita cautela e com um profissional adequado, né, que entenda aquilo que está fazendo. Então é isso, pessoal. Se gostaram, dá um curtir aqui nesse vídeo, compartilha com alguém que esteja comprando algum imóvel. Estamos aqui à disposição de vocês. Um abraço. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.